Opa, e aí, beleza? No vídeo de hoje nós vamos ver sobre variáveis. Mas você sabe para que serve uma variável? Uma variável permite que nós armazenemos uma informação, como por exemplo, um nome, um número, uma data, entre outras muitas informações que podemos armazenar em uma variável. A partir do momento que você armazena um dado, você é capaz de fazer operações matemáticas, concatenação de strings, entre outras várias formas de você manipular um dado. Variáveis são frequentemente usadas para um armazenamento temporário enquanto você está executando aquele algoritmo ou um software, um programa. Pense da seguinte maneira: uma variável nada mais é do que você mostrar para a sua máquina que você está reservando um espaço da memória dela para armazenar um dado. Ou seja, a partir do momento que você declara uma variável, como por exemplo, vamos declarar a variável idade. Pronto, aqui dessa maneira ela já está declarada. Porém, você já pode inicializar ela atribuindo um valor, mostrando para a sua máquina que a variável idade ela tem 18. Mas 18 o quê? 18 é o valor que você atribuiu para esse espaço de memória. Ou seja, a partir do momento que na linha 4 nós declaramos a nossa variável idade, ela já alocou na memória da sua máquina um espaço para ela. E assim que nós igualamos a nossa variável a 18, esse espaço de memória ele tem o valor de 18. Ele pode mudar? Ele pode mudar. Mas inicialmente nós estamos declarando que a idade tem 18. Existem algumas regras para você declarar sua variável. Como por exemplo, a sua variável ela não pode ter um nome reservado. O que é um nome reservado? Aqui nós já temos algumas palavras que são reservadas. Por exemplo, return. Return. Int. Return. Pronto, eu declarei uma variável do tipo inteira com o nome de return. Porém, return, como nós sabemos, ela já é uma palavra reservada da linguagem C. Vamos compilar para ver o que vai acontecer. Deu erro. Entendeu? Então, sempre que você for declarar uma variável, você não pode usar uma palavra reservada. Outra regra para declarar a sua variável é que ela não pode começar com um número, como por exemplo, int 1 idade. Opa, sem espaço. Vamos tentar compilar. Já deu erro de novo. Então, a variável ela tem que ser assim. Você pode até ter um número aqui no final, não tem problema. Se eu compilar aqui, meu terminal apareceu, não imprimiu nada porque eu não pedi para ele imprimir nada, mas apareceu. Uma variável, ela não pode ter espaço no nome dela. Vamos ver aqui um exemplo. Idade João. Gritou de novo. E se eu colocar assim, um underline aqui no meio? Rodou normalmente. Pode ver, sem erro nenhum. Então, isso aqui pode, não pode ter espaço, ok? Sabendo dessas regras para declarar nossas variáveis, agora eu vou mostrar alguns exemplos na prática dos tipos de variáveis que nós temos. Então, vamos lá. Nós possuímos variáveis do tipo numérico. Portanto, dentro do conjunto de números inteiros, nós temos três tipos de variáveis, que como eu coloquei aqui, é o tipo int, float e double. Vamos ver agora na prática aqui como funciona cada tipo, vou citar alguns exemplos. Todas as vezes que você tipar como inteira a sua variável, então você tem que estar em mente que deve ser um número inteiro, positivo ou negativo. Então vamos ver algumas situações aqui. Como já vimos o exemplo da idade. Idade 18. Isso é uma variável do tipo inteiro, está correto. Vamos ver aqui temperatura.
Temperatura, menos 2 graus. Também está correto. Porque, como disse, pode número negativo também. Então, posso tentar aqui com, por exemplo, nota é igual a 10. Certo? Int nota é igual a 9,5. Isso aqui está errado, pessoal. Porque as variáveis do tipo inteira não suportam números com vírgula. Nesses casos, usamos então float. Então, nós podemos aqui usar como exemplo do float o nota, que nós colocamos ali. Nota igual a 9. Não é vírgula, tá, pessoal? Sempre use ponto. 9,50. Float preço é igual a 10,50. E o doble? Quando eu vou saber diferenciar quando usar um ou usar outro? O float nós utilizamos quando o número não precisa ser tão preciso, quando ele tem poucas casas decimais após a vírgula. Já o doble, eu até trouxe um exemplo aqui, vocês vão se recordar do número π que nós vemos lá na escola. Então, o número π, nós vamos utilizar o doble, porque o número π ele tem diversas casas após a vírgula. Até anotei aqui que eu não sei de cor o número π. Acho que ninguém deve saber, né? Vamos lá. Ó, esse caso aqui, você pode colocar até diversas casas aí para frente. Nesse caso, nós utilizamos o doble. Entenderam? Ficou claro essas questões de variáveis do tipo numérica? Então, vamos ver agora as variáveis do tipo literal. Para as variáveis do tipo literal, nós temos a seguinte sintaxe. Como eu já usei exemplos aqui, também nós utilizamos o char. Por exemplo, char, nós podemos lembrar que tipo char letra é igual, se eu colocar assim, igual eu estava colocando anteriormente no tipo número, está errado. Vamos compilar aqui, ele vai gritar, porque sempre que você for utilizar um char, você tem que colocar entre aspas. Ó, agora rodou. Vamos para mais um exemplo. Nós podemos armazenar um número dentro de um char? Podemos, vamos ver aqui. É igual. Porém, nesse caso, nós temos que colocar ele dentro de aspas para mostrar que ele é um char. Ó, se eu compilar aqui, ele vai compilar. Tá, ok. Também entendi, bem simples essa questão do char. Mas e se eu quiser armazenar o nome de uma pessoa, por exemplo? Aí muda um pouco. Vamos ver aqui. Nome. Nesse caso, como você vai armazenar vários caracteres dentro de um char, então você precisa dar o tamanho dele aqui. Vamos ver o seguinte exemplo. Eu vou colocar aqui 10. Eu vou fazer aqui uma questão. Eu vou colocar aspas simples e vou colocar Pedro. Vamos ver se vai compilar. Não compilou. Porque, nesse caso, ele só vai funcionar se for entre aspas duplas. Nesse caso, em que você vai colocar uma palavra, uma frase, algo do tipo, tem que ser entre aspas duplas. Vamos ver se vai agora. Ó, agora compilou. Entendeu? Tá, e se eu colocar Pedro de Oliveira Silva? Pessoal, deu erro, porque aqui eu declarei que ele deveria alocar um espaço para caber até 10 caracteres. E não, aqui tem bem mais que 10 caracteres. Então vamos colocar aqui 100. Vamos ver agora. Rodou normal, pessoal. Entenderam como funciona essa questão dos caracteres? Só para finalizar aqui, nós temos também que elas, na verdade, elas não são variáveis, elas são as constantes. E eu não falei isso antes porque eu queria fazer exatamente essa comparação. Se eu colocar, por exemplo, int idade é igual a 18.
Tá, agora aqui eu vou colocar um printf, idade é. E aqui eu vou colocar um percentil, como eu já expliquei na aula anterior, por que usamos essa notação, percentil i. Aqui eu vou colocar idade, vamos ver o que ele vai imprimir. Ok, excelente, ele imprimiu aqui, ó, como vocês podem ver no meu terminal, minha idade 18. Tá, e se eu fizer da seguinte maneira, eu colocar aqui idade é igual a 22. Vamos ver o que ele vai imprimir para mim. Idade é igual a 22. Porque ele sobrescreveu ali, sobrescreveu. Mas eu não entendi o porquê que você não precisou de colocar int. Porque eu já declarei a nossa variável na linha 5. Então, eu não preciso de tipar ela novamente se eu for reutilizar. Nesse caso, eu só troquei o valor. Isso é permitido. Como o próprio nome já diz, elas são variáveis. Elas variam, podem variar. Aqui, eu fiz esse exemplo exclusivamente para eu usar a questão das constantes também. Então, vamos aqui. Toda vez que você for declarar uma constante, você mantém um int, que é o tipo dela, você só vai colocar const na frente. Então vamos compilar esse código para ver o que vai acontecer. Já gritou. Por quê? Como eu disse, a constante, diferente da variável, ela não pode sofrer variações. Então eu não posso fazer isso aí. Uma vez declarada e atribuído o valor, ela vai ser assim para sempre. Vamos compilar aqui novamente. Pronto, ó. Const idade 18. Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal, sobre a questão das variáveis. Peço, por favor, que você compartilhe o seu vídeo com algum amigo. Peço, por gentileza, que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like nesse vídeo e ative o sininho. Vejo vocês nas próximas aulas. Até mais!